Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como vocês estão? Espero que estejam iniciando um dia para a glória e honra do Senhor. Amém? Nessa sequência que nós estamos tendo pelas manhãs de quarta-feira, desenvolvendo a leitura e a meditação dos Salmos, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 17, que tem como título nas páginas da Palavra de Deus, Súplica pela Proteção Divina. O Salmo 17 é uma oração de Davi pela proteção divina. O ensino que o Salmo 17 nos mostra é que, de fato, o crente pode recorrer a Deus em busca de socorro. Não somente socorro, como também proteção, pois Ele não desampara aqueles que lhe pertencem. Esse salmo mostra que o Senhor é o refúgio do seu povo. Como eu disse, o salmo é escrito pelo rei Davi. Este é um salmo de oração, mas quanto à ocasião que levou Davi a escrever este salmo, ao que parece que ele estava atravessando circunstâncias difíceis em sua vida e por isso estava clamando pela proteção e pelo livramento do Senhor. Nós não temos nós não temos as informações de quando ou em que circunstância ele escreveu este salmo. Alguns comentaristas sugerem que talvez isso tenha ocorrido durante o período em que ele precisou fugir do rei Saul, ou talvez durante os dias de rebelião do seu filho Absalão. Quando olhamos para a estrutura deste salmo, Salmo 17, podemos organizá-lo da seguinte maneira: o pedido do salmista para que o Senhor o examinasse. Examine-me, Senhor, os versículo 1 até o versículo 5. Também podemos ver que ele clamava que o Senhor o guardasse. Guarda-me, Senhor, o versículo 6 ao versículo 12. Como também ele clamava pelo livramento do Senhor. Livra-me, Senhor, verso 13 ao verso 15. Então, dentro dessa estrutura, podemos apresentá-la da seguinte maneira, pelo exame, que o Senhor o examinasse, pelo guardar de Deus para com a sua vida e para o livrar de Deus da sua vida dos seus perseguidores. Analisando o primeiro ponto, que ele clama ao Senhor para que o examinasse, examina-me, Senhor, vamos ler os primeiros 6 versículos que nos mostra esse clamor de Davi para que o Senhor o examinasse. Assim diz: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Davi começa sua oração no Salmo 17, pedindo que o Senhor ouça o seu clamor e o examine. Primeiro, ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois as suas palavras não procedem de lábios fraudulentos. A ideia aqui é de um tribunal.
Davi se aproxima em oração do tribunal divino e recorre ao juiz de toda a terra e que julga todas as coisas com retidão. Em outras palavras, no Salmo 17, Davi leva a sua causa a Deus, o único que realmente é capaz de justificá-lo. Isso faz nos lembrar, né, irmãos, que nós, justificados no Senhor Jesus Cristo, nós temos alguém que vai nos representar diante, ou que nos representa diante do tribunal divino, né? Perante o juiz, mediante as acusações do inimigo. Nós temos um advogado que é Cristo. E que advogado maravilhoso! E olha quem nos protege e quem nos defende. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É maravilhoso, não é? Então, nós estamos bem, né? Defendidos, guardados. Isso é maravilhoso para todos nós. Em seguida, Davi aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor, pois isso pode fundamentar a sua causa, pode mostrar a sua inocência. Nesse sentido, o salmista diz: sonda-me, ó o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. No verso 3. Nesse verso, Davi não está alegando ser perfeito e sem pecados, mas está alegando ser inocente nas acusações específicas que foram levantadas contra ele. No verso seguinte, Davi continua afirmando sua integridade, não por seu próprio padrão de justiça, mas pela obediência à vontade de Deus revelada em sua lei. O verso 4 nos diz isso. Por isso, Davi afirma não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde seus pés não resvalam, não deslizam. No verso 5. Isso faz nos lembrar lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que conhece o Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, verdadeiro crente no Senhor, ele guarda os mandamentos do Senhor, é obediente aos mandamentos do Senhor. E por conta disso, os seus pés não escorregam para a iniquidade e para uma vida distante do Senhor. E faz-nos lembrar também o próprio Davi, no início do seu salmo, no Salmo 1, os primeiros 2 versículos, que ele diz: bem-aventurado o homem que anda nos conselhos do Senhor e não nos conselhos dos ímpios. Não se detém nos caminhos dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E é essa atitude que o crente, que o justificado no Senhor deve ter, para que mesmo diante das acusações, ao clamar que o Senhor o examine, vai ver que no coração dele, a vida dele é andar no Senhor. E a quem ele vai buscar ajuda e proteção, né? Então, na sequência a gente pode ver dos versos 6 a 12, o segundo ponto, que é onde o salmista pede que o Senhor guarde, né? Na sequência do capítulo 17 de Salmo, Davi mostra sua dedicação em invocar o Senhor. Explica que a sua invocação não é inútil, pois Deus é quem o responde. Ele não está pedindo para qualquer um, ele está pedindo para o Senhor, o Jeová, o Criador do universo. E o Senhor ouve a sua oração. E no momento do Senhor, ele responde às orações. Por isso essa segurança. A invocação, ela não é inútil, né? Ela é válida. Por isso ele pode pedir com confiança que o Senhor, mais uma vez, ouça a sua oração. Tenha confiança, a segurança que o Senhor está lá com os ouvidos atentos
e a sua ação soberana e verdadeira e justa. No verso 7, o salmista diz algo muito interessante. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Nesse ponto fica mais claro, ou melhor, fica mais do que claro, que a integridade de Davi era dependente da própria graça de Deus. Inclusive, a palavra bondade traduz um termo hebraico que implica na ideia de fidelidade. Com isso, o salmista aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que Deus tem aliança com eles, ou aqueles que têm aliança com Deus. Deus fez um pacto, e esse pacto está baseado no seu amor. Então, firmado na fidelidade do amor de Deus revelado em sua aliança, Davi entende que a presença protetora de Deus é real para com seu povo. Por isso ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Verso 8 e 9. Aqui Davi emprega as figuras dos olhos e das asas. A expressão menina dos olhos refere-se à pupila dos olhos. O que o salmista está afirmando é que da mesma forma que uma pessoa protege os seus olhos, uma das partes de seu corpo de maior sensibilidade, assim também o Senhor protege o seu povo. Do mesmo modo, Davi pede para que Deus o esconda às sombras das tuas asas. Isto é, ele pede para se refugiar na presença de Deus. Davi também explica que ele quer ser protegido de pessoas perversas que querem ver a sua morte. Essas pessoas iníquas, segundo o salmista, são pessoas insensíveis, cujo coração é cerrado, ou seja, calejado pela desobediência de uma vida egoísta e profana. Verso 9 a 11. Consequentemente, são pessoas astutas e cruéis como o leão. O verso 12 diz, e aí nos faz lembrar o próprio salmista em Salmo 46, 1, que nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, ele recorre ao Senhor, porque o Senhor é o seu refúgio, é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas angústias, nas perseguições. O Senhor é sempre presente. Salmo 46, 1. E o salmista prossegue apresentando a terceira maneira do seu clamor e pedido de oração a Deus. Pede para o livramento de Deus. Livra-me, Senhor. Os versos 13 a 15. Na parte final do Salmo 17, Davi pede pela intervenção divina, a intervenção direta do Senhor contra os seus adversários. O pedido de Davi não é por vingança, mas é por justiça. Davi não pede que o Senhor se levante contra essas pessoas porque elas são pessoalmente suas inimigas, mas principalmente porque elas são inimigas de Deus. E isso fica claro do modo como ele diz que essas pessoas são ímpias e mundanas, ou seja, são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor e buscam satisfação nas recompensas passageiras dessa vida. São pessoas que se preocupam apenas com seu próprio prazer e não com a glória do Senhor. O verso 13 e 14. Mas o salmista contrasta esta realidade com a perspectiva do crente na verdadeira satisfação. Não estão nas coisas momentâneas desse mundo, não estão nos prazeres que este mundo oferece, né? A realidade
que o crente verdadeiro precisa buscar a sua satisfação, o salmista diz, assim como ele, e que devemos seguir o seu exemplo. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Verso 15. A satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros dessa terra, mas está firmada, ancorada nas promessas do Senhor a respeito do futuro maravilhoso que aguarda aqueles que são seus. Quando eles receberão, quando nós receberemos, crente no Senhor Jesus Cristo, um corpo glorioso e poderemos contemplar para sempre a face do Senhor. E não tem como encerrar esse momento lembrando de Apocalipse, capítulo 20, verso 2 e 3, que nos diz: então ouvi a grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, a presença de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que surge novo céu e nova terra. É a terra que nós esperamos e que habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. As dores, o sofrimento, as perseguições, tudo que nós enfrentamos nesse mundo por conta do pecado, um dia não haverá mais. Amados, por mais que seja difícil ou doloroso, ou as dificuldades que você vem enfrentar, vai passar. Um dia estaremos com o Senhor, reinando com Ele por toda a eternidade, sem nada dessas coisas do pecado que nos faz sofrer, que nos faz doer. Lembre-se e confie nas promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor se cumprem. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado pelas verdades que o salmista aqui nos apresentou quanto à busca da proteção do Senhor mediante todas essas adversidades que nós enfrentamos nesse mundo. Ó Pai, que o Senhor nos examine e que o Senhor possa encontrar em nossas vidas, no nosso interior, uma vida comprometida com o Senhor, uma vida pura diante do Senhor. Que o Senhor também, ó Pai, nos proteja, nos guarde das investidas do inimigo, das ações do inimigo para nos desviar do Senhor. Tenha misericórdia daqueles que têm sido presas fáceis do inimigo e que eles possam buscar na palavra a proteção e o se livrar das sutilezas do inimigo. Também, ó Pai, nos livre das garras do inimigo para nos desviar do Senhor. Que a Tua lei esteja sempre no nosso coração, que sejamos obedientes aos Seus mandamentos e essa certeza esteja sempre em nossos corações, a esperança que um dia estaremos com o Senhor e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a esperança que somente os salvos em Cristo têm. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.